Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kaloshub, editora FEB. O antídoto. Qual o antídoto para as obsessões? Quais os antídotos para nós nos mantermos íntegros com a nossa saúde psíquica estável, conquistando cada vez mais a luz, a paz, a fraternidade em nossas vidas? Vamos ver os conselhos dessa sábia espírita. Através do Evangelho, entretanto, encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação, o amor. Eurípides Barçanufo, Semente de Vida Eterna, Autores Diversos, Psicografia de Valdo Pereira Franco, capítulo 50. O Evangelho, essa fonte de luz que nos conduz ao amor, evita a proliferação de mal em nosso caminhar, e principalmente, quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente vai vendo o quanto nós estamos nos modificando, o quanto nós estamos nos aprimorando e o quanto nós precisamos de nos modificar e de nos aprimorar. A vida é sempre digna de ser vivida quando fazemos alguma coisa pela vida em vida. E quanto mais evangelizarmos os nossos sentimentos, mais nós estaremos melhores, mais nós estaremos como seres que caminham, que constroem, que edificam o bem, a paz e a fraternidade. Realmente o amor, tal como o Cristo Nolo ensinou, é o único antídoto contra esse mal que graça de maneira tão avassaladora a obsessão. A sintonia com o espírito do mal, a facilidade com que a humanidade tem para sintonizar com os espíritos do mal, faz com que nós tenhamos tendência a caminharmos no sentido descendente para nossas complicações. Mas nosso momento de fazer o bem, nosso momento de nos aprimorar, o nosso momento de procurarmos construir o nosso íntimo, leva-nos a estarmos sempre dispostos a fazer e a construir o bem, a fazer e a construir a paz e a fraternidade. Precisamos também colocar em prática os ensinamentos de amor. Precisamos aprender a colocar em prática os ensinamentos do Cristo que nos levam a estarmos sempre nos aprimorando, sempre nos melhorando. Por isso, ler o Evangelho e procurar praticar o Evangelho. Assim como o corpo necessita respirar, alimentar-se e repousar, a necessidade primordial do espírito é o amor. Para se ver curado das enfermidades que o prejudicam, quando aprendermos a amar sem reservas, desinteressadamente, quando conseguirmos amar sem exigências, em completa doação, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, amor que se reparte por toda a humanidade, então não haverá ódios nem malquerenças, guerras e disputas, desafetos e obsessores. Somente o amor, nesse quilate, conseguirá unir obsessores e obsediados, terminando com as vinditas, com os sofrimentos e as dívidas. Entender esse sentimento de amor em nossas vidas, entender a importância de passarmos a amar incondicionalmente os nossos irmãos, faz com que nós cresçamos para Deus. Todos nós precisamos aprender a valorizar os nossos sentimentos. Todos nós precisamos aprender a valorizar a nossa família. Certa vez eu vi um expositor espírita falando da terapia do abraço. Que tal começarmos dentro da nossa família, todo dia pela manhã, abraçarmos-nos todos mutuamente? À noite, antes de dormir, um abraço fraterno, um desejo sincero de boa noite. É bom começarmos a treinar esse sentimento de amor. É bom começarmos a treinar, desenvolver esse amor. É bom começarmos a treinar, a valorizar as forças do bem que palpitam em nossos corações. E certamente, muitos de nós nos transformaremos no dia a dia em pessoas melhores, em pais melhores, em filhos melhores, em irmãos melhores, em mães melhores, em filhas melhores, em avós melhores, ou seja, em noras melhores, em genros melhores, em sogras melhores, em sogros melhores. Ou seja, começaremos com simples prática, abraçarmos-nos cordialmente e desejar um bom dia, uma boa noite, com todo o sentimento de amor, de paz e de fraternidade que existe em nós. Façamos isso.
cada dia construindo mais e mais esses sentimentos ao longo da nossa existência. E assim, vamos construindo esse amor em sua plenitude. E esse amor em plenitude começa a desfazer todos os males que carregamos dentro de nós. Começa a desfazer todas as energias do mal que a humanidade ainda carrega em si. E começaremos então a colocar o sentimento de amor e de paz em todos os corações que estiverem em torno de nós, fazendo-nos seres melhores, fazendo-nos seres que mais colaboram e edificam as forças do bem ao longo de suas existências. O Espiritismo veio conclamar-nos ao amor, veio relembrar aos homens o real significado desse sentimento sublimado que o Evangelho exprime. O Espiritismo é o cântaro da alma. É aquele que traz o néctar da água pura que alimenta-nos para os embates da vida. A doutrina espírita é como o sol de primavera que aquece-nos para o empreendimento do bem ao longo de nossas existências. O Espiritismo é aquele ser coletivo que envolve a todos no amor do Cristo e convida-nos para a nossa transformação e convida-nos para a nossa sublimação para Jesus. Mas quantos de nós estamos realmente dispostos a seguir Jesus? A seguir os ensinamentos do Mestre pelas searas do dever bem cumprido? Todos nós carregamos na alma manchas, como as crianças, os adolescentes gostam de dizer na gíria popular, carregamos uma capa dálmata ainda em nosso espírito, precisando ser limpada com sabão da caridade, com o detergente do amor, com a asepsia da transcendência da alma para a conversão aos sentimentos crísticos que devem existir em nossas almas. E todos nós, ao aprendermos a caminhar com o Cristo, ao aprendermos a sorver a luz do amor divino, começaremos então a entender que o Espiritismo é a base que Jesus nos enviou para compreendermos o Evangelho, para praticarmos o Evangelho e seguirmos pelo caminho iluminado do bem e da fraternidade legítima que deve sempre regir as nossas existências. Somos almas cansadas de erro e de sombras que vimos convidando em sucessivas encarnações. A doutrina espírita nos oferece meios para superar tudo isso e nos ensina que o caminho é Jesus. A doutrina espírita nos oferece o alimento que fortalece nosso espírito para ter força na caminhada. Supere as adversidades. Confie em Deus. Confie na força de Jesus, inundando todo o nosso ser. Confiemos na força do amor divino, alimentando-nos para sabermos trilhar pelos caminhos da nossa redenção espiritual. Compreendamos que as bênçãos do amor divino vai estar sempre fortalecendo nossas almas, vai estar sempre iluminando-nos para encontrarmos-nos conosco mesmo, para encontrarmos-nos com as bênçãos da luz e podermos seguir verdadeiramente Jesus. Senhor, envolva-nos no Teu amor, envolva-nos na Tua luz, para que possamos saber caminhar na Vossa direção. Se queremos o nosso aperfeiçoamento e o dos nossos semelhantes, se anelamos pela melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor em nós, para reparti-lo com todos os seres humanos, com todos os seres viventes sobre a Terra. Comecemos, meus irmãos, a fazer um retrospecto conosco mesmo, olhando para dentro de nossos corações e vendo o que nós temos que fazer para uma manhã melhor. Olhando para dentro dos nossos corações e vermos todas as nossas possibilidades
e vermos por onde devemos caminhar para chegar à meta, ao objetivo final. E esse objetivo final tem em suas veredas, em sua caminhada, a passagem sublime pelo amor. E para sabermos se estamos realmente amando, precisamos aprender a servir ao próximo, a ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros, para que uma manhã de luz venha nos envolver, venha nos fortalecer, fazendo com que nós sejamos um constante repartir do amor. Lembrando-nos de que este aprendizado começa no lar, com o parente difícil, com aqueles que nos fiscalizam, sejam eles encarnados ou não, com o próximo mais próximo, que possivelmente é o obsessor de ontem, e agora reencarnado bem perto de nós. Nossos familiares, nossas famílias, nosso caminhar para a luz depende desse amor sincero e verdadeiro por Jesus. Precisamos exemplificar a prática desse amor estudando e praticando o Evangelho. Precisamos aprender que aqueles irmãos mais difíceis que estão ao nosso lado, seja consanguíneo, como primo, irmão, prima, tio, ontem talvez tenha sido alguém que nós o prejudicamos muito, que ele tenha nos prejudicado muito e ainda tenha mágoa e vontade de prejudicar mais. Ou nós temos vontade de prejudicá-los mais. Mas à medida que vamos adquirindo a cultura espírita, a cultura do Evangelho, nós começamos então a valorizar intimamente os nossos sentimentos. E aperfeiçoando-nos para a luz do amor, construiremos a paz em nosso íntimo. Construiremos a paz em nosso coração. E o nosso amanhã será de bênçãos para a nossa redenção. Por isto, o amor é um antídoto, porque ele nos possibilita a conquista daqueles a quem devemos. E cicatriza todas as ulcerações existentes em nosso mundo interior. E assim, redimidos e renovados, estaremos livres para ir ao encontro do amanhã, que não tarda. Cada um de nós precisamos aprender a valorizar as nossas oportunidades, aprender a valorizar a nossa força interior, para fazermos o bem, para construirmos o bem, para edificarmos a luz do amor em nossas vidas. Senhor, abençoa-nos, ilumine-nos, fortaleça-nos, para que possamos aprender, Senhor, que esse amor que Tu exalas por todos nós é o antídoto que nos levará a cicatrizar nossas feridas. Senhor, traga para nós a Tua luz. Permita, Senhor, que os bons espíritos possam trazer até nós as Tuas bênçãos, para nos fortalecer, para nos aprimorar, para olharmos para nós mesmos e saber que possamos seguir um caminho de luz, de paz e de fraternidade. Ó Senhor das luzes, das bênçãos e da misericórdia, envolva-nos, ampare-nos, impulsione-nos para o bem, para o amanhã de fraternidade. Que saibamos nos abraçar cordialmente, fraternalmente, amigavelmente. E possamos, Senhor, sermos irmãos e amigos, para que a luz divina esteja sempre nos fortalecendo e nos envolvendo. Que a paz, o Mestre Divino, esteja sempre nos envolvendo, que encontremos sempre na doutrina espírita as forças necessárias para refazermos-nos, porque a doutrina espírita é uma das formas de se explicar o Evangelho, de se entender o Evangelho. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre nos envolvendo, sempre nos abençoando, sempre nos conduzindo para o amanhã de nossa redenção.